Então a gente faz todo o cronograma, processo de instalação dos equipamentos para depois dar o start para poder contabilizar o consumo individual. Então, na mesma data que a concessionária vem fazer a leitura para o condomínio para gerar a conta, o nosso técnico vem fazer a leitura individual para saber o consumo de cada unidade. Na mesma data, ele vem com o computador de bordo, uma antena via Bluetooth, e ele tem a informação onde é transmitido um sinal via rádio, o equipamento devolver a informação do índice que está no medidor. Então, no dia ele não precisa entrar para anotar visualmente o índice que está no equipamento. Ele transmite o sinal e esse sinal é devolvido através da radiofrequência, ok? No final da leitura, ele vai entrar em contato com o nosso escritório para descarregar essa leitura, onde vai ser gerado um relatório que nós chamamos de extrato, que a gente encaminha para o condomínio e para a administradora que gera os boletos para vocês, ok? Nada é feito manualmente, é tudo eletrônico, tá? Aqui é o modelo do gasômetro que está instalado dentro da unidade de vocês, tá? O equipamento ele tem uma numeração em preto, que corresponde aos metros cúbicos, e os números em vermelhos, que é a casa dos litros, tá? Como funciona o mecanismo do equipamento? A cada 999 litros, ele vai rodar um número preto que corresponde a 1000 litros, corresponde a 1 metro cúbico, tá? A medição ela é feita pela metragem cúbica, ou seja, os números em pretos. Então, a qualquer momento, vocês podem verificar, auditar e acompanhar a medição de acordo com o consumo que vocês estão obtendo dentro da unidade. Ah, eu tenho dúvida. Será que o equipamento está marcando corretamente? Vocês podem, a qualquer momento, auditar e verificar, tá? Os principais pontos de consumo de vocês, fogão e chuveiro, são os dois grandes vilões de consumo, tá? 95% chuveiro, 5% ou fogão. Então, grande volume de gás é no tempo de banho, tá? Eu vou passar dicas e orientações para que vocês possam averiguar. Todo equipamento ele passa um a um por bancada de aferição, onde ele recebe o selo e o lacre do Inmetro para comercialização e distribuição para poder fazer a medição. Então, ele é aprovado e tem as informações, ok? Aqui é o modelo de como é enviado o extrato para a administradora gerar um boleto para vocês condominial. Então, na mesma data que a concessionária, aqui tem o modelo do último extrato, que é referência a novembro. Boa noite. A leitura foi do dia 7 do 11 a 16 do 12, 10 do 12, foi o período da medição da Comgás. Na mesma data, o nosso técnico veio fazer a leitura. Eu vim captando o consumo individual de cada unidade. Eu vou ter a leitura anterior e a leitura atual para saber o volume de metragem pública do mês, tá? Especificamente, eu tenho a informação dos dados da concessionária que foi emitida. Ela emitiu uma conta de R$ 12.453,48, um total de 2.162 metros cúbicos. Eu venho apurando o consumo das unidades e tenho o valor de todos os consumos. Se vocês observarem ali, eu tenho consumo entre as unidades, como exemplo aqui, de 0, 1, 10, 15, 20 até 37 metros cúbicos de gás consumido. No final eu tenho um valor arrecadado, que foi 13.209,70. E eu tenho que arrecadar exatamente o valor que é emitido pela concessionária, ou seja, o condomínio ele não pode ficar com caixa, nem com crédito ou com débito no caixa do condomínio. Ele tem que arrecadar exatamente o valor da concessionária. Como a arrecadação foi um pouco maior, da diferença de R$ 756,22, essa diferença retorna de acordo com a fração ideal de cada apartamento, que é a nossa base de cálculo que está na convenção do condomínio. Ou seja, então, o 756,22 retornou para todos os condôminos de acordo com fração. Então, teve condôminos que teve 6,3 e 6,04 de desconto de acordo com a sua fração ideal, que é a metragem do apartamento. No final do relatório, bate exatamente o valor total da concessionária, que é os 12.453,48. Mas por que a conta dos condôminos dá maior do que o principal da concessionária? O que acontece com a Comgás? A Comgás ela é diferente da Sabesp. A Sabesp ela faz um cronograma anual, ela passa as datas de todos os meses de leitura. A Comgás ela faz uma previsão de data de leitura, ou seja, a última leitura dela foi dia 10 do 12. A próxima leitura dela, ali no extrato saiu errado, saiu 12, é dia 9 do 1. Então, em janeiro, no dia 9 do 1, eu estarei mandando um técnico para vir fazer a leitura individual de vocês.
Só que nem sempre a Comgás, ela segue à risca a data que ela coloca na conta. Ou ela antecipa, ou ela faz posteriormente aquela data que ela coloca na conta. Então é importante sempre verificar. Se tiver uma diferença, no caso para mais, a Comgás antecipou a leitura. Se ela tiver uma diferença para menos, ela vai ter uma antecipação mais para frente no consumo das unidades, ok? Só para ficar claro para vocês, porque basicamente se eu posso fazer a mesma data no mesmo horário no mesmo dia, eu vou ter ainda diferença de medições, não uma proporção tão gigante, mas ali próximo, porque eu tenho ainda o gás que está armazenado nas tubulações e que ainda não foi utilizado nas unidades. Então, o que passou pelo principal já captou, o que ainda não passou pelas unidades será captado. Então, sempre vai ter uma diferença para mais ou para menos. Quando eu tenho uma distância entre datas de medições, eu consigo enxergar isso em questão de valores em reais. Tudo bem? Como eu disse para vocês, 90% do consumo de gás é no chuveiro. Então, vai ser muito pelo tempo do banho, a vazão do chuveiro, qual é o tipo de chuveiro que vocês possuem e principalmente a temperatura que se utiliza no aquecedor de passagem, tá? O ideal é sempre fazer uma manutenção preventiva do aquecedor. Anualmente, vocês possam fazer a revisão e limpeza do aquecedor, porque isso também vai ajudar a economizar um alto consumo de gás, tá? Às vezes as pessoas moram há tempos e tempos, ou já fazem anos que estão no condomínio e nunca passou por uma revisão periódica. É importante fazer a manutenção até mesmo para não ter nenhum problema futuro com o princípio de vazamento ou até explosão dentro do apartamento, ok? Consumo de gás. Chuveiro, fogão, tá? Vocês podem cozinhar o mês inteiro no fogão, que vocês não vão gastar 1/3 do consumo no chuveiro. Então, fiquem atentos na temperatura do aquecedor. O ideal é manter uma temperatura mínima, dependendo da marca do aquecedor, ela vai ficar na nossa temperatura corporal entre 35 ou 37 graus. Durante o banho, deixe uma temperatura mínima e abra somente a ducha quente. Sem ter a necessidade de você abrir a quente e depois vir misturando, jogando a fria. Quando você faz essa misturação, você acaba elevando o seu consumo do gás, porque ele está numa determinada chama para aquecer aquela água. Você reesfria, ele tem que produzir uma chama novamente para aquecer aquela água naquela mesma temperatura. Ou seja, você está gastando muito mais, sendo que você pode reduzir a temperatura e tomar um banho confortável com baixo consumo. Tudo bem? Indicação de algum aquecedor mais econômico que dá para diminuir a temperatura? O seu aquecedor tem qual que é a temperatura mínima da sua área? 30. 30. Creio que esse é até mais econômico, porque hoje é de 35 a 37 graus. Manutenção está sendo feita do equipamento? Depois você precisa só averiguar com o fabricante, tá? Porque hoje qualquer fabricante, Rinnai, Bosch, Philco, entre esses outros, o mínimo é 35 ou 37. Se o seu mínimo é 30, precisa só averiguar se realmente ele está com 30 graus. Pode só abrir toda a água só quente, mas continuar muito quente. Precisa só averiguar a dimensão. Cada aquecedor ele tem a sua especificação de quantidade de vazão por minuto e por hora, o quanto que ele consome e a capacidade dele. Porque às vezes os vendedores, quando vêm vender, você tem 2 ou até 3 chuveiros, você tem que colocar o mais potente, mas só que você não usa os 2 ou 3 chuveiros ao mesmo tempo. Então é um gasto desnecessário e você vai ter um alto consumo, porque ele está com uma vazão com uma dimensão maior, só que você não utiliza os 3 pontos ou os 2 pontos ao mesmo tempo. Seria importante que o pessoal verificar a especificação no seu aquecedor. A própria lateral do aquecedor tem uma etiqueta com as informações. E depois entrar em contato com o fabricante para averiguar. Aqui é o nosso portal do cliente, que é o nosso relacionamento com vocês. Caso vocês não tenham feito o cadastro, pode se cadastrar, né? O portal.pecem.com.br. Lá vocês vão digitar o CEP do condomínio, selecionar o número da unidade de vocês e vocês vão colocar os seus dados pessoais. Ao final do cadastro, vocês mesmos vão criar um login e uma senha. É através desse login e senha que vocês vão consultar mensalmente o histórico de consumo de vocês através do portal da TEC. Então, fez a medição, gerou o relatório, vocês vão receber automaticamente por e-mail conforme vocês se cadastrarem. Aí vocês conseguem visualizar antes de chegar o boleto físico em suas mãos. Tudo bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o nosso telefone direto, que é o 3059-3030. Tem a opção Fale com o Departamento de Extratos, ou Assistência Técnica, ou qualquer dúvida referente ao condomínio.
nós estaremos lá para poder atendê-los, tá? Fazendo o cadastro, vocês vão cair nessa tela do portal, tem algumas informações, dicas úteis para que vocês possam averiguar e vocês vão clicar em Extratos Online. No Extratos Online, ele vai estar lá disponível. No caso aqui é um exemplo de condomínio que já está há algum tempo, ele fica o histórico dos últimos 13 meses para vocês acompanharem. Como vocês estão iniciando agora, já é o segundo mês de gestão, vocês entrando no portal, vocês já conseguem visualizar os 2 meses de consumo que vocês já tiveram pela individualização. Tudo bem, pessoal? Basicamente a apresentação é essa. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode levantar a mão, eu posso auxiliar juntamente aqui com o Diego para esclarecer as dúvidas de vocês. Alguma pergunta? Eu gostaria de saber por que teve um aumento. Tipo assim, um exemplo, eu pagava R$50, foi para 100 e poucos reais. Não foi nem individualizado ainda, Sirlene. Isso daí é a cota rateada ainda e corresponde àquele período de inverno, é o que eu já tinha externado. Corresponde ao período de inverno e o aumento de moradores na torre. A gente hoje tem mais moradores e mais unidades ocupadas. Isso corresponde com um consumo maior. Só que o consumo continua sendo dividido pela mesma quantidade de apartamentos, que são 148 apartamentos, e cada um pagando de acordo com a sua fração ideal. Então, por isso teve o aumento. Não foi nem pela individualização, porque a individualização não passou a ser cobrada ainda. Só vai ser cobrado em janeiro, no boleto do vencimento do mês de janeiro. Aí janeiro cobra referente ao o delay de vocês é 2 meses? Não, um mês. Referente ao bloco de consumo de novembro a dezembro. Tá, então vai ser mês 12, que a gente pode chamar assim, tá? Mês 12 vai ser cobrado no mês de janeiro. Então, sempre vai ser um mês para trás que vocês vão acompanhar o histórico de consumo de vocês, ok? Em questão de aumento, a TEC ela não faz nenhum aumento em questão do volume da unidade, tá? O que tem anualmente é o aumento e o reajuste da tarifa da concessionária. Então, todo mês, entre maio para junho, a concessionária faz um reajuste na tarifa. Esse último ano, ela teve um reajuste de 27% de aumento sobre o valor da conta, tá? Anualmente, eles fazem um aumento de uma vez no ano. Em um ano, eles fizeram 4 vezes a alteração de valores, então chegou a 40% de aumento. Só nesse último foi 27%, tá? Então, assim, daqui para o próximo ano, pode ser que a gente ainda tenha algum reajuste ou somente na metade do ano mesmo. Então, a gente só está aguardando para ver se vai surgir algum edital com essas informações. Então, é sempre importante. E toda vez que tiver alguma informação nesse sentido, a gente vai documentar para o condomínio passar as informações para que vocês possam se atentar, tá? Importante, como eu disse para vocês, frisem isso, consumo de gás é tempo de banho. Então agora, no período do calor, que é a estação do verão, a gente não tem tanto consumo porque está muito quente. Quando vai chegar no período do inverno, vocês vão sentir uma diferença, tá? Como experiência, a gente tem gestão de mais de 1.700 condomínios, tá? Quando chega no período de inverno, maio para junho, até os meados de setembro, há um aumento normal da conta do condomínio, por conta das baixas temperaturas. Consome-se muito mais gás e demora mais tempo para aquecer. Então é importante, mesmo no período do inverno, o máximo que vocês possam estar aumentando na temperatura do aquecedor é até 40 graus. Nunca ultrapasse 40, porque vocês não possam utilizar muito mais consumo de gás, tá? Eu conto dicas para que vocês possam já se prevenir para o próximo inverno, tá? O máximo que se deve aumentar o aquecedor 40 graus. A água só quente, vocês vão conseguir tomar um banho confortável. É importante vocês entenderem esse processo, porque assim, a água armazenada na caixa d'água, ela está na mesma temperatura ambiente que a gente se encontra. Hoje está um calor de 30 a 34 graus. É a mesma temperatura que está na caixa d'água. Se o seu aquecedor já está no mínimo, realmente você vai sentir calor porque a água já está quente. No inverno, dependendo da temperatura, esse ano nós tivemos aqui 9, 10, 11 graus Celsius. Então a água está na mesma temperatura. Ela sai dessa temperatura e vai atingir o que está no seu aquecedor de passagem. Ou seja, ela não aquece imediatamente como um chuveiro elétrico. Ela tem aquele tempo que acaba desperdiçando aquela quantidade de água até vir a água quente para poder tomar um banho de fato aquecido. Então conta, a partir do momento que você ligou o seu aquecedor e a água está saindo, ele já está contabilizando no seu consumo. Então é importante averiguar e sempre acompanhar. No período do inverno, fiquem atentos. A cada 1 metro cúbico de água que vocês consomem, vocês podem consumir até 3 metros cúbicos de gás. Tá? Como nós não temos a individualização da água, então eu não consigo fazer essa comparação ainda para mostrar para vocês. Olha,
A evolução, vocês têm X metros cúbicos de água para X metros cúbicos de gás. Mas é importante a gente poder passar essas orientações para que vocês possam se preparar quando vier o inverno. Tudo bem? Queiram fazer mais alguma pergunta? Fernanda, a pergunta na verdade seguia esse sentido que você falou. A partir de 40 graus, vocês não conseguem estimar, por exemplo, 41 graus você gasta 1,5 metro cúbico para 1 litro de água. 43, 3 metros cúbicos. Isso vocês não tem como ser estimado, né? Não tem como ser estimado porque assim, isso vai depender muito do hábito interno de cada unidade e a vazão do chuveiro. Porque o que corresponde ao consumo é o chuveiro e o aquecedor. Então, cada um tem um tipo de chuveiro diferente, ou os chuveiros são padrões, por exemplo, tá? Uma ducha, ela começa com uma vazão inicial de 10 litros de água por minuto. E uma mais potente, ela vai até 60 litros. Então, eu tenho uma desproporção muito grande, de 10 para 60. Sim. Então, se a pessoa tem um de 12, um de 15, um de 20, 22, assim por diante, e eu tenho um aquecedor mais potente ou um mais, menos potente, eu vou ter essa oscilação, eu não consigo falar precisamente, olha, cada um você vai consumir 1,5, 2, 2,5, assim por diante. Entendi. É realmente mesmo ficar atento no pico do inverno, que a gente sempre sabe. Acompanhando a própria conta do condomínio, você vê essa evolução. O condomínio está sempre numa média. Quando chega no inverno, ele aumenta, depois ele cai e volta a estabelecer a média novamente. Isso acontece em todos os condomínios. Vocês têm dúvida referente ao valor de conta que vocês vão pagar? Vocês sabem como funciona a metodologia da concessionária? Só um adendo nessa parte específica, que a gente acertou com a Tecem essa semana, inclusive. A metodologia que o condomínio vai adotar, na verdade, não está nem estabelecido em convenção, tá? Vai ser o valor da conta dividido pela quantidade de metros cúbicos. Ela vai dar um fator de multiplicação, certo? E o morador vai pagar exatamente pelo que ele consumiu multiplicado por esse fator. Tá? Vai dar exatamente o valor, não vai dar nem para mais e nem para menos. Tá bom? Então não terá, nas próximas contas, não terá nem desconto e nem acréscimo nenhum. Perfeito, Tá bom? ótimo. Tá? Então, um exemplo básico para vocês, tá? A conta do condomínio, R$10 mil. Eu tenho um total de metros cúbicos de R$2 mil. Eu vou pegar os 10 e dividir pelos 2. Eu vou achar o valor do metro cúbico, que vai ser R$5. Esse R$5 vai ser multiplicado pelo consumo individual de cada unidade. Quem consumiu 1 vai pagar 5, quem consumiu 10 vai pagar 50 e assim por diante, tá? Então, mensalmente, o valor do metro cúbico ele vai ser variável, ele não vai ser fixo, toda vez R$5, por exemplo, tá? Ele vai ter oscilação para menos ou para mais de acordo com o valor total da conta. Então, no período do inverno, vai ser normal aumentar um pouco o valor do metro cúbico dos meses anteriores. É o valor do metro cúbico mais as taxas da Comgás? Não, é uma outra fórmula de metodologia. Hoje, a Comgás, ela cobra um valor de metro cúbico fixo de R$6,15 por volume consumido, tá? Não existe uma tabela progressiva como no caso da Sabesp, tá? É uma taxa mínima que a gente pode chamar assim, a partir de 1 até 500 metros cúbicos, o valor é o mesmo, hoje é R$6,15. Até antes do reajuste, o valor era R$4,92. Então, saiu de R$4,92 foi para R$6,15. Esse é o valor da concessionária hoje, tá? Como vai ser utilização fator, valor total da conta dividido pelo volume, então eu não vou ter essa diferença de arrecadação. Eu vou saber o valor do metro cúbico, multiplicador pelo consumo de cada unidade. Acima de 500 metros cúbicos, o fator é menor, Isso, correto? acima de 500 metros cúbicos pela concessionária, o valor ele reduz de R$6,15 para R$5,85. Então, por isso que a gente adotou essa métrica, para que todos paguem um valor mais baixo, porque nunca nenhum apartamento vai conseguir consumir 500 metros cúbicos. Então, para ser justo para todo mundo, ao invés de pagar mais caro, pega o valor total com o fator de multiplicação menor e fica bom para todo mundo. Ficou claro para A vocês? parte vermelha lá do relógio, ela não é contabilizada. Não, ela só vai ser contabilizada para saber o volume que você consome. É igual um relógio, a cada 60 segundos ele vai marcar 1 minuto. A mesma coisa é o processo do equipamento. A cada 969 litros, ele vai rodar 1 metro cúbico, que é o preto, que é a medição que é apurada. Ah, então você tem dúvida, eu não sei quanto que eu estou consumindo no meu banho ou no meu fogão. É um teste simples e fácil de fazer. Fecha o ponto de consumo, não utiliza o fogão e não chuveiro. Você vai lá no equipamento, bate uma foto. Aí você observa os números em vermelhos. Você vai cozinhar alguma coisa, com um arroz ou um feijão para cozinhar. Antes de você iniciar, você tem aquela medição.
Terminou todo o processo, você volta no medidor e marca novamente os números em vermelho. Então você tem a vazão de quanto você consumiu naquele tempo de cozimento daquele produto. O mesmo processo pode ser feito no tempo do banho. Antes da pessoa entrar, bate uma foto. Toma o banho no tempo normal. Terminou, volta no medidor, bate uma foto novamente. Faz a leitura inicial, menos a final, para saber o quanto que se está se gastando no tempo de banho. E vocês vão ter esse controle para saber o quanto vocês vão consumir ao longo dos 30 dias, tá? Outra dica importante também que eu acho que é necessário vocês saberem: estou sentindo cheiro de gás no meu apartamento, vai explodir. Calma. Primeiramente, vocês vão pegar a buchinha com detergente, passar na buchinha e vai no equipamento, na entrada e na saída, que é as conexões onde está encaixado, que é a entrada e saída da tubulação do gás. Passou ali, verificou se está levantando bolha de ar, é igual como a gente tem um botijão dentro de casa. Se levantar bolha de ar, entre em contato com a técnica vai em tempo hábil mandar um técnico para poder sanar o vazamento, tá? Isso se for no equipamento. Ah, eu fiz o teste e não está no equipamento, eu estou sentindo o cheiro. Segundo ponto de consumo, fogão. Vai lá atrás na mangueira, no rabicho, faz o mesmo processo. Põe lá a buchinha com detergente e verifica se a água está espumando, saindo bolha de ar. Se for no equipamento do fogão, aí vocês têm que chamar uma empresa especializada ou o próprio fabricante do fogão. O outro ponto de consumo, aquecedor de passagem. Você também tem lá a entrada e saída do gás, você vai fazer o mesmo processo. Se for no aquecedor, chama a empresa responsável do aquecedor. Eu não consegui identificar, já fiz o teste, vocês podem entrar em contato com o condomínio para o condomínio acionar a Comgás. Aí a Comgás virá até o condomínio, vai vir com aquele aparelho ultrassônico para detectar o local exato do vazamento, ok? Então, assim, sentiu o cheiro de gás? Lógico, vai criar aquele pânico, mas tenham calma para poder saber o ponto exato de onde está vindo o vazamento. Às vezes não é nem do apartamento de vocês, pode ser do apartamento de baixo ou do apartamento de cima, que vem com o vento e vocês acabam sentindo o cheiro. Então é importante sempre ficar atento. Surgiu dúvida, faz o teste da buchinha, que é simples e rápido. Se for no equipamento, a responsabilidade é da técnica. Se for em outros pontos de consumo, fogão ou aquecedor, os fabricantes correspondentes, caso não seja, diretamente com a Comgás. Tudo bem? Vocês queiram fazer mais alguma pergunta? Existe um tempo específico para a substituição da mangueira, do fogão, Olha, que vocês indiquem? o fogão tem o seu tempo, que a cada 5 anos precisa fazer a troca. Tá. Né? Assim como o registro também, quando a gente tem botijão dentro da residência. Isso é uma norma da própria Inmetro. A cada 5 anos, fazer a substituição da mangueira e do registro. Tá bom. Dúvidas, pessoal? Fui clara? Ficou alguma coisa que Aproveitem, eu não falei? Aproveitem. O momento é agora. Mas pode mandar dúvidas desse. Sim, pode ligar no nosso telefone, pode mandar e-mail para nós através do portal, a gente vai estar disponível com vocês. No começo de implementação sempre vai surgir dúvidas e dúvidas e E dúvidas. a contagem começa quando? Vai ser a partir do próximo mês, vocês já vão ser Mas cobrados. eu digo, tá primeiro de novembro a dezembro, né? Já sabe os dias, exato? Sim, a última leitura, vamos lá. Já 10 mesmo. 7 do 11 a 10 do 12. Então vai ser referente a essa referência aqui que vai ser cobrada no mês de janeiro para vocês, tá? Aí a próxima menção vai ser em janeiro no dia 9. Depois do dia 9 do 1 até 10 do 2, por exemplo. E assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Tomei o tempo de vocês? Colocar no YouTube. Colocar no YouTube. Qualquer dúvida, liguem para nós, tá bom? Você pode colocar os telefones de contatos de vocês e os contatos de vocês, por favor? Depois eu te passo essa apresentação. Fechou. Obrigado. Você disponibiliza para eles. Tá bom. Aonde eu consigo login? Login assim a senhora vai criar quando a senhora fizer o seu cadastro. Eu que escolho. Isso. Tá. Aí você vai criar e vai anotar para depois você acessar o login na senha, que é a primeira tela principal. Tudo bem? Pessoal, agradeço a atenção. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Boa noite para vocês. Boa noite.